E aí, galerinha? Belezinha? Sussu, então? Vamos continuar o assunto de química orgânica, que é um assunto que a gente vai trabalhar por um bom tempo ainda, ó. Tem um chão bem grande para a gente percorrer na química orgânica, mas é um chão legal, principalmente para quem não curte muito conta, hein? Para quem surta um pouquinho com as conteiras lá da fisicoquímica, a orgânica é um prato cheio, galera. Mas vamos lá então. Hoje nós vamos falar da classificação das cadeias. Na aula passada, a gente falou das origens da química orgânica, da definição, tanto as definições mais antigas, lá do Bergman, a teoria da força vital, e aí a definição do Kekulé, que é a definição que a gente trabalha até hoje de química orgânica. Falei um pouquinho das propriedades, das características do carbono, que é o nosso átomo central da química orgânica. Falei um pouquinho das fórmulas, das maneiras, das fórmulas estruturais que a gente tem para representar as cadeias carbônicas, né? Esse aglomerado de átomos de carbono. Classificamos, por último, os átomos de carbono em uma cadeia. Agora a gente vai classificar as cadeias. Então vamos lá que a gente tem várias classificações, belezinha? Primeira coisa, uma cadeia carbônica, a gente definiu o que é uma cadeia carbônica. É uma estrutura formada por átomos de carbono ligados entre si. Então qualquer ligação entre átomos de carbono, eu posso definir como cadeia carbônica, mesmo que seja somente dois atomozinhos assim, ó, de carbono. Isso aqui é pequenininho? São só dois átomos de carbono, né? Completando as 4 ligações do carbono com os hidrogênios. É pequeno? São só dois átomos? Sim, mas é uma cadeia, beleza? Posso ter cadeia maior? Posso. Posso ter cadeia com 3 átomos de carbono. Posso ter cadeia... Deixa eu mexer aqui com a minha caneta. Com 4 átomos de carbono. Beleza? Mas qualquer junção de carbonos ligados entre si, e aí pode aparecer também hidrogênio, oxigênio, outros elementos, a gente chama de cadeia carbônica. Belezinha? Então apaga aqui nossas cadeias. Apaga o desenho. Eu tô feliz porque eu comprei canetinhas e coisinhas novas pra gente ter aula, galera. Tá bem legal. Então vamos lá. A gente vai classificar as cadeias de acordo com algumas características. A primeira classificação que a gente vai fazer vai ser em cadeia aberta, acíclica ou alifática. A cíclica ou alifática são 2 nomes para falar de cadeia aberta. Na real, a gente costuma agrupar as classificações. Então, primeiro vamos fazer um grupinho da cadeia aberta, fechada e mista. Depois a gente faz um grupinho da cadeia saturada e insaturada. Depois da homogênea, da heterogênea. Depois da aromática e da não aromática. Da ramificada e não ramificada. Então, a gente sempre vai trabalhar com comparações, beleza? O primeiro grupinho eu vou falar da cadeia aberta, da cadeia fechada e da cadeia mista. Vamos começar com a cadeia aberta. A cíclica ou alifática são 2 nomes para a cadeia aberta, beleza? Tá parecendo biologia aqui, tem 5 nomes para uma coisa só. Pode aparecer aberta, acíclica ou alifática, é a mesma coisa, beleza? A gente costuma falar muito mais cadeia aberta. Quem são as cadeias abertas? Qual é a característica de uma cadeia carbônica? Pode ser pequenininha, pode ser grandona, aberta. A cadeia aberta, ela vai apresentar, no mínimo, 2 extremidades distintas. Na cadeia aberta, galera, a gente tem extremidades livres.
Se a gente pensar, a cadeia aberta não vai formar um ciclo, tá? Não possui ciclo nem anel aromático. Daqui a pouco a gente vai falar do que é anel aromático, mas cadeia aberta, dá uma olhadinha no desenho, tá? Eu tenho extremidades livres, ó. Tá vendo? As pontinhas aqui, essas extremidades de carbono aqui, ó, os dois carbonos da extremidade, eles não se unem, tá? Eles não formam um ciclo, eles estão livres. Aqui também, ó os carbonos das extremidades, beleza? Eles estão livres. Aqui também, esse daqui também é carbono de extremidade, ó. Tudo carbono de extremidade. É tudo livre, não tá ligado um no outro. A cadeia está aberta, beleza? Acíclica ou alifática. Comparem com a cadeia fechada ou cíclica. O nome já está até falando, ó. Se é cíclica, é porque vai formar um ciclo. A cadeia fechada ou cíclica são cadeias que não têm nenhuma extremidade livre. Na real, eu não vou ter extremidade, eu não vou ter ponta sobrando. Eu vou ter um ciclo. Os átomos da cadeia fechada ou cíclica, eles vão todos estar ligados uns nos outros, formando um anel. Dá uma olhadinha no desenho. Olha a diferença da cadeia fechada para a cadeia aberta que a gente viu no slide anterior. Ó, aqui, lembrando que isso daqui é uma fórmula de bastão, ó. Cada junçãozinha aqui é um carbono, hein? Ah? Dá uma olhada os carbonos, ó, eles estão todos ligadinhos, formando um ciclo ou um anel. Ó, aqui também, ó, não tem extremidade livre, beleza? Ó, aqui, outro exemplo, não tem extremidade livre, não tem ponta sobrando. Todos os átomos estão unidos, formando um anel. Pode aparecer também a cadeia fechada, já direto só na forma bastão, beleza? Ó, aqui é só a forma bastão. Lembrando que cada junção aqui, ó, é um átomo de carbono, beleza? E lembrando que todos esses carbonos estão fazendo 4 ligações. Então, esse aqui está fazendo 1, 2. Significa que aqui tem mais 2 hidrogênios. Aqui também. Aqui também. Ó, 1, 2. 2 hidrogênios. 2 hidrogênios. Se eu abrir a forma de bastão, eu não posso esquecer desses hidrogênios aqui. Ó, o último aqui, ó. Aqui, ele já faz 2 ligações. CH2, 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 beleza? A gente pode representar o ciclo tanto mostrando todos os átomos de carbono e hidrogênio, como esse exemplo aqui, ou eu posso desenhar só o bastão, nem desse exemplo aqui. Se eu for desenhar o bastão, galera, é só isso, ó. Mais ou menos, entendeu? Tô aprendendo habilidades com a caneta. Sussu? Então, essa é a cadeia fechada. Tenho a aberta, tenho a fechada. Posso ter também a mista. Então, dentro do grupinho, eu tenho aberta, fechada, mista. A mista são cadeias que têm tanto parte aberta como parte fechada. Tá? Vai ter o ciclo, mas vai ter uma extremidade livre. Então, dá uma olhada aqui, ó. Tenho ciclo, ó, o anel, tá aqui, parte fechada. Mas ó as extremidades livres aqui. Aqui, ó, carboninho livre, é mista. Ó o segundo exemplo aqui, anel. Daqui a pouco a gente vai ver aqui que é esse anel com o círculo no meio. Mas ó a extremidade livre, tá vendo? Tudo isso, carbono livre. Então, eu tenho parte fechada, parte aberta ao mesmo tempo. Cadeia mista.
Último exemplo. Tenho anel. Aqui eu tenho mais 2 anéis. Mas eu também tenho parte aberta, ó. Beleza? Então, tenho cadeia aberta, fechada e mista. É o primeiro grupo. Vamos para o segundo grupo. Cadeia saturada e insaturada. Agora a gente vai olhar para o tipo de ligação covalente entre os átomos de carbono. Se a ligação é simples, dupla ou tripla, beleza? Então, a cadeia saturada são as cadeias que apresentam apenas ligações simples entre átomos de carbono. Isso é importantíssimo. Para eu classificar uma cadeia em saturada ou insaturada, eu tenho que olhar o tipo de ligação, se é simples, dupla ou tripla, entre átomos de carbono. O tipo de ligação que o carbono faz com hidrogênio, com oxigênio, com nitrogênio, com halogênio, não me interessa. Cago e ando. Eu quero saber o tipo de ligação entre átomos de carbono. Beleza? E independentemente do tipo de ligação que possa ocorrer entre carbono e um outro elemento qualquer. Tá? Então, a cadeia saturada é aquela onde todas as ligações covalentes dos átomos de carbono são ligações simples. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu omiti os hidrogênios, mas todo mundo aqui, ó, é hidrogênio. Lembrando, galera, que numa fórmula estrutural, seja ela plana ou condensada, a gente sempre mostra os carbonos. Eu posso omitir quem? Os hidrogênios. Então, o hidrogênio eu posso omitir. Quando eu deixo essa ligaçãozinha assim, faltando, significa que isso é hidrogênio, beleza? Ó, tudo hidrogênio. Mas carbono eu não posso omitir nenhum, beleza? Mas todas as ligações entre os átomos de carbono são ligações simples, belezinha? Ó, outro exemplo aqui, presta atenção nesse exemplo. Ai, mas tem uma ligação tripla aqui, ó, tem um carbono fazendo uma tripla. Mas ele está fazendo uma tripla com nitrogênio. Foda-se, não quero saber o tipo de ligação que o carbono faz com outro elemento que não seja carbono. Eu quero saber, ó, carbono. Carbono é só ligação simples. Então, isso é uma cadeia saturada, beleza? Isso aqui, ó, não me interessa. Sussu continua sendo saturada. Já a insaturada vai ser aquela onde eu tenho pelo menos uma ligação dupla ou tripla, galera. A saturada só tem ligação simples. A insaturada tem que ter pelo menos uma dupla ou tripla entre átomos de carbono. De novo, independente do tipo de ligação que faz o carbono com outros elementos. Eu sempre olho entre os átomos de carbono. Olha o exemplo aqui, ó. Entre átomos de carbono. Aqui eu tenho uma simples. Aqui eu tenho simples, 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 simples. Mas aqui eu tenho uma tripla. Essa única tripla no meio desse monte de ligação simples já classifica essa cadeia como insaturada. Beleza? A gente chama essa tripla ligação de insaturação. Então, eu falo que essa cadeia apresenta uma insaturação. A ligação dupla ou tripla pode ser chamada de insaturação. Belezinha? Próximo grupinho da classificação. Cadeia ramificada ou não ramificada. Tá? A cadeia ramificada é uma cadeia que possui mais de 2 extremidades formadas por átomos de carbono. Tá? Ou melhor, vamos olhar o desenho. Tá?
Outra coisa, a cadeia ramificada, ela vai apresentar, além de carbono primário ou secundário, também carbono terciário e ou quaternário. Por isso que a classificação do carbono ajuda a gente, galera. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse primeiro exemplo. Eu tenho essa cadeinha grifada em verde, que a gente chama de cadeia principal, a gente vai falar na próxima aula, tá? Mas se você olhar aqui no finzinho, ó, você estava vindo numa sequência carbono, 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 carbono. Chegou nesse carbono aqui, você tem duas opções de caminho com átomo de carbono. Ou você vem para cá, ou você desce. Quando você chega num átomo de carbono, onde você tem uma bifurcação de outros átomos de carbono, a gente chama de cadeia ramificada, beleza? Ou a gente pode olhar para a classificação dos carbonos. Além de carbono primário ou secundário, eu tenho esse cara aqui, ó, que é um carbono terciário. Ele está ligado com outros 3 átomos de carbono. Se eu tiver pelo menos um carbono terciário ou quaternário na cadeia, eu posso falar que ela é ramificada. Mas a ideia é pensar nessa bifurcação. Você estava seguindo uma sequência, estava seguindo um único caminho. Chegou um momento onde você teve duas possibilidades de caminhos formados por átomos de carbono. Quando você tem essa bifurcação, você tem uma cadeia ramificada. Olha aqui também, ó, eu estava vindo, carbono, carbono era um único caminho. Chegou nesse carbono aqui, eu tive essa possibilidade e essa formada por átomo de carbono. Quando eu tenho essa bifurcação, eu tenho cadeia ramificada. Belezinha? Dá uma olhada na cadeia normal ou não ramificada. Não vai ter essa bifurcação. Vai ser uma linha reta. Eu vou ter um único caminho. Mesmo que esse caminho desça, que esse caminho sobe, eu tenho um único caminho, não tenho bifurcação. Se eu pensar na classificação dos átomos, não vai aparecer carbono primário, não vai aparecer carbono terciário ou quaternário. Ó, aqui, ó, eu tenho um único caminho, ó, do começo ao fim. Tá vendo? Eu não tive bifurcação, eu não tive possibilidade de 2 caminhos formados por carbono. Não rolou. Então, uma cadeia normal ou não ramificada. Quando eu tenho essas ramificações, ó, essas bifurcações, eu tenho a cadeia ramificada. Belezinha? Quarto grupinho já, né? A gente falou de aberta, fechada e mista, saturada e insaturada, normal ou ramificada. Agora vamos falar da homogênea ou heterogênea. A cadeia homogênea, olha o nome, galera. Homogêneo. Homogêneo significa tudo igual. É igual quando a gente classifica mistura. Mistura homogênea, aquela que apresenta uma única fase. Tudo igual. Mistura heterogênea é aquela que apresenta mais de uma fase, aspectos diferentes. A cadeia homogênea é uma cadeia onde eu não tenho a minha sequência de átomos de carbono interrompida por um outro átomo que não seja nem carbono nem hidrogênio. Quando a gente fala de sequência de átomos de carbono, você bota o hidrogênio no meio. O hidrogênio vai estar ali para completar a ligação. Quando eu tiver essa sequência bonitinha de átomos de carbono, sem ser interrompida por um outro elemento químico, eu tenho uma cadeia homogênea. Esse elemento que interrompe a sequência de átomos de carbono, ele é chamado de heteroátomo, beleza? Hétero, diferente, é o átomo diferente, beleza? Então, aqui, ó, quem que é o heteroátomo? Qualquer átomo diferente de carbono e de hidrogênio entre 2 átomos de carbono. Dá uma olhada na cadeia homogênea. Ó, em nenhum momento a minha sequência de átomos de carbono foi interrompida por um outro elemento químico que não seja nem carbono nem hidrogênio. Nenhuma sequência, ó. Por sinal, essa é uma cadeia ramificada, beleza? Ó o outro exemplo aqui. Tá vendo? Ó as minhas sequências de átomo de carbono aqui.
não é interrompida. Aí você pode falar para mim, nossa, mas tem um oxigênio aqui. A presença desse oxigênio não caracteriza uma cadeia heterogênea? Não caracteriza o heteroátomo? Não. Esse oxigênio aqui não é heteroátomo porque ele não está entre dois átomos de carbono. O heteroátomo, ele é um átomo diferente de carbono e hidrogênio, mas que está localizado entre dois átomos de carbono. Esse oxigênio aqui, ele está numa extremidade. Ele não está atrapalhando a sequência de átomos de carbono. Então, ele não é um heteroátomo. Se eu não tenho heteroátomo, se eu não tenho ninguém atrapalhando a sequência, a minha cadeia é homogênea. Olha para a cadeia heterogênea. A cadeia heterogênea vai ter pelo menos um heteroátomo. Vai ter alguém interrompendo uma sequência de átomos de carbono. Olha aqui, que bonitinho. Eu estava ouvindo. Carbono, carbono, pã. De repente, um oxigênio interrompeu a sequência de átomos de carbono. Ó, o heteroátomo aqui, esse cara é o heteroátomo. Ele é um átomo diferente de carbono e hidrogênio localizado entre dois átomos de carbono, beleza? Então, cuidado, não é a simples presença de um átomo diferente de carbono e hidrogênio que vai caracterizar a cadeia, classificar ela como heterogênea. Esse átomo diferente de carbono e hidrogênio tem que estar interrompendo a sequência, tem que estar no meio entre dois átomos de carbono. Belezinha? E por fim, a última classificação, que é a cadeia aromática e não aromática. Essa ideia de aromático, galera, tem a ver com cheiro mesmo, tá? Aroma. Mas não significa que é um aroma gostoso. Os compostos aromáticos são compostos orgânicos que eles têm cheiros característicos. Por isso são chamados de aromáticos. Mas não é um cheiro gostoso, não é agradável, tá? A cadeia aromática, ela é caracterizada pela presença de um anel aromático ou um anel benzênico. Tá? O anel benzênico ou benzeno, o benzeno em si, ele é um composto orgânico muito utilizado como solvente. E ele tem aquele cheiro mesmo de solvente que incomoda. Tá? Por isso que é chamado de composto aromático. Não é gostoso, mas tem um cheiro característico. Tá? Quem que é o anel benzênico ou benzeno ou anel aromático? É um ciclo, não é qualquer ciclo, é um ciclo com 6 átomos de carbono e 3 duplas ligações alternadas. Então, o benzeno ele tem uma carinha. Quem é o benzeno? É esse cara aqui, ó. Ele tem 6 átomos de carbono, beleza? Formando um ciclo com as 3 duplas ligações alternadas, não é na sequência. É uma, pula, beleza? Inclusive, essas duplas ligações, galera, elas sofrem um fenômeno que a gente chama de ressonância. O que é essa ressonância? É uma alternância entre as duplas ligações. Então, essa dupla ligação do benzeno, ela não está fixa. Ela pode se movimentar. Beleza? Então, as duplas ligações do benzeno, elas estão sempre se alternando, elas estão em movimento. Lembrando que dupla ligação é parzinho de elétron. Então, eu tenho parzinho de elétron migrando de um átomo de carbono para outro. Por causa desse movimento das ligações, a gente costuma representar o benzeno com esse círculo no meio. Tá? Esse círculo está falando para mim que existe um processo de ressonância, esse processo de mudança de alternância nas duplas ligações. Eu posso representar o benzeno dessas 3 maneiras, beleza? Ou mostrando todos os átomos de carbono e hidrogênio
ou escrevendo na forma de bastão, ou desenhando a forma de bastão com o anel no meio. Tá? Por isso que a gente chama de anel benzênico. Pode aparecer também, né? Você pode desenhar uma forma de bastão aqui. Ao invés da dupla ligação estar onde ela está, você pode escrever assim, ó. Tá? Essas duas formas estão corretas, beleza? Eu costumo desenhar essa daqui, com o anel no meio. Já facilita todo o processo. A única coisa que você não pode esquecer que quando aparece esse anel, na real, eu tenho duplas ligações alternadas, belezinha? Então, esse cara é o anel benzênico. Se a minha cadeia tiver pelo menos um desse anel, eu chamo ela de aromática, beleza? Dá uma olhada aqui, ó. Ó, não interessa o que tem depois, mas tem um anel. Beleza? Ó, as duplas ligações alternadas, 6 átomos de carbono, beleza? Benzeno, apareceu pelo menos um, é uma cadeia aromática. Sussu? O resto que tem não me interessa. Cadeia não aromática ou alicíclica. Também é um outro nome para cadeia não aromática. A cadeia não aromática ou alicíclica são cadeias fechadas. Tá? Por que isso, galera? Porque eu estou especificando que é fechado. Porque se eu falo que uma cadeia é aberta, se eu olhei lá e classifiquei ela como aberta, ela não tem anel benzênico. Se ela é aberta, ela não tem nenhum ciclo. Beleza? Então, nem sofre. Para a cadeia ser não aromática, ela precisa ser fechada e sem anel benzênico. A cadeia alicíclica ou não aromática, ela possui um ciclo, mas esse ciclo não é benzeno. Então, cuidado. Tá? Quando eu classifiquei a cadeia como aberta, eu nem preciso classificar em aromática ou não aromática. Quando eu classifico uma cadeia como fechada ou mista, aí sim eu vou ver, tem benzeno? Ela é aromática. Não tem benzeno? Aí ela é não aromática ou alicíclica. Mas a cadeia não aromática, obrigatoriamente, ela tem um ciclo, mas esse ciclo não é benzeno. Ó o exemplo aqui, ó. O metilciclohexano tem ciclo. Isso aqui é uma cadeia mista, né? Parte fechada, parte aberta. Ela tem um ciclo? Tem, mas esse ciclo não é o benzeno. Ai, professora, mas tem 6 átomos de carbono. Mas não tem dupla ligação alternada. Isso é só o hexano, não é benzeno. O segundo exemplo, parte fechada, ciclo, parte aberta, cadeia mista. Ah? O ciclo que eu tenho aqui, ele é um ciclo não aromático, não é o benzeno. Então, essa é uma cadeia não aromática ou alicíclica. Belezinha? Galera, a gente vai pegar nos exercícios uma cadeia e aí a gente vai fazer todas essas classificações numa cadeia só. Por exemplo, se eu pegar essa cadeia aqui, deixa eu até apagar o que eu desenhei aqui, ó. Vamos olhar para essa cadeia aqui, beleza? Vamos pegar todas as classificações e fazer essa cadeia. Vamos começar lá. Aberta, fechada ou mista? Eu tenho... Deixa eu me achar com a minha caneta aqui. Eu tenho ciclo e tenho parte aberta, a extremidade livre aqui. Se eu tenho ciclo e parte aberta ao mesmo tempo, essa cadeia é mista. Primeira classificação, ok. Segunda classificação, ela é saturada ou insaturada? Olha para a cadeia toda. Tá? Aqui, ó, no anel, eu tenho presença de ligação dupla. Se eu tenho pelo menos uma dupla ou uma tripla, posso ter mais, mas pelo menos uma, essa cadeia é insaturada. Vou fazer tudo na mesma cadeia. Tá?
Depois, ó, e essas duplas são entre átomos de carbono, beleza? Depois, homogênea ou heterogênea? Eu tenho aqui um atominho de nitrogênio interrompendo a sequência de átomos de carbono. Esses oxigênios aqui, ó, eles não me atrapalham em nada, porque eles estão na extremidade. Mas esse nitrogênio, ele está interrompendo. Ele é um heteroátomo, então essa cadeia é heterogênea. Beleza? Depois, ela é ramificada ou ela é normal? Lembrando que para eu ter a bifurcação, essa bifurcação tem que ser átomos de carbono. Se eu pegar a sequência aqui, ó, carbono, chegou aqui. Chegou aqui, eu posso ir para baixo ou para cima, tá? Ou se eu tiver no anel, tô no anel aqui, ó, parará, parará. Cheguei aqui, eu posso ir para lá ou posso descer, tá? Esse carbono aqui do meio, ele é um carbono terciário. Então, essa cadeia é uma cadeia ramificada. E, por fim, como ela tem anel benzênico, ela é uma cadeia aromática. Beleza? É isso que a gente vai fazer nos exercícios de classificação de cadeia. A gente vai pegar uma cadeia e vai analisar todas essas classificações e classificar a nossa cadeia. Belezinha? Então vamos parar por aqui. Na próxima semana a gente vai começar a falar de cadeia principal, aí depois a gente vai começar a dar nome, a construir essas cadeias, beleza? Mas hoje nós encerramos por aqui. Beijos e sejam felizes!